Além das grades, autoridades da região avaliam decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza prisão domiciliar para presas gestantes em fase de amamentação ou com filhos até 12 anos de idade. No Vale do Paraíba, medida deve beneficiar pouco mais de 200 detentas. Contabilizando os prejuízos, um dia depois do temporal que derrubou 100 árvores em São José dos Campos, moradores ainda enfrentam falta de água e energia na cidade. Doutor de quatro patas, em São José dos Campos, vereadores sugerem projeto para que animais de estimação possam visitar os donos em tratamento nos hospitais da cidade. Liga Ouro 2018, São José Basquete volta a jogar no Lineu de Moura depois de 2 anos longe da torcida. Terça-feira, 6 de março, fique com a gente. Band Cidade segunda edição já está no ar. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Além de concentrar o maior número de unidades prisionais do país, o estado de São Paulo também tem o maior número de detentas presas. São pouco mais de 15 mil mulheres privadas de liberdade por envolvimento com algum tipo de crime. Mas uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal pode ajudar a esvaziar as prisões femininas nos próximos meses. Presas grávidas ou com filhos de até 12 anos que ainda aguardam condenação poderão cumprir pena em prisão domiciliar. A decisão divide opinião entre autoridades da região que avaliam os impactos no sistema prisional e na recuperação das detentas no Vale do Paraíba. O benefício concedido à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, abriu a discussão sobre a situação das presas grávidas que amamentam ou têm filhos pequenos. Condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro em um esquema de corrupção comandado pelo marido, o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, que segue preso, ela foi autorizada pela Justiça a cumprir prisão domiciliar para poder cuidar dos filhos que têm menos de 12 anos de idade. A decisão contrariava até então a realidade vivida por centenas de presas na mesma situação e que cumprem pena nas unidades prisionais de todo o país. No mês passado, por 4-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acatou um habeas corpus coletivo da Defensoria Geral da União. A partir de agora, alguns casos de mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos em prisão preventiva poderão aguardar o julgamento em casa. Trata-se, na realidade, de uma prisão processual que vai continuar existindo, só que em vez da prisão ser feita no encarceramento, numa instituição, ela fica presa em casa, durante o processo. Com a condenação, evidentemente, que vai ser cumprida pena normalmente, né? Isso é para que a mãe que tenha filhos até 12 anos de idade ou que esteja grávida, que tenha praticado crimes que não sejam crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou crimes contra a criança ou adolescente, né? Essa mãe cumpra a prisão preventiva em casa, naqueles casos em que ela está presa preventivamente, né? Na decisão, os ministros do STF sustentaram que confinar mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais precários, subtraindo-lhes o direito a programas e saúde pré-natais, assistência regular no parto e pós-parto e ainda privando as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, constituem tratamento desumano, cruel e degradante. A parte mais importante são as grávidas. Eu acho que é a que chama mais atenção do que as mães de 12 anos. As grávidas devem ser imediatamente colocadas em prisão domiciliar. Essa decisão do STF é tão precisa que ela prevê isso também. Ela orienta que os juízes deem de ofício, ou seja, mesmo sem provocação, a prisão domiciliar. Não precisa nem do advogado pedir. Os juízes, analisando o caso, percebendo que é uma gestante ou que é uma mulher com filhos menores de 12 anos e está sendo presa por crime sem violência, ele automaticamente deve dar a prisão domiciliar, deve conceder a prisão domiciliar. A decisão do STF deve ser cumprida em um prazo de 60 dias. A expectativa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo é que aqui, na região do Vale do Paraíba, até 200 presas do regime provisório na P2 de Tremembé sejam beneficiadas com a prisão domiciliar. Das 16 unidades prisionais para mulheres do Estado de São Paulo, 3 ficam no Vale do Paraíba. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, nas unidades 1 e 2 de Tremembé e também no Centro de Ressocialização de São José dos Campos, 129 presas ainda aguardam a condenação. Outras 92 já foram condenadas
e cumprem pena nestas unidades. No Vale do Paraíba, os principais casos são de mulheres grávidas e mães de filho de até 12 anos envolvidas com o tráfico de drogas. 60% ou mais um pouquinho, talvez, das mulheres presas provisórias no Brasil são presas por tráfico de entorpecentes. Por pequenos varejos de tráfico, né? Nenhuma traficante milionária. 99% dessas presas por tráfico, suspeitas de tráfico, são pobres. Depois, se ela for culpada, ela realmente vai ter que cumprir a pena, não vai ter saída. Então, o enfoque é esse, é na presa provisória, aquela cultura do encarceramento da presa provisória. Chegou no fórum, o juiz nem olha, já manda prender preventivamente. Então, para acabar com isso, que essa decisão foi tomada pelo STF. É uma decisão para orientar os juízes de primeira instância. Já o Ministério Público avalia a decisão do STF como um benefício em favor das crianças, que necessitam da figura materna durante os primeiros anos de vida. Uma situação natural, a mãe é a pessoa mais importante, né? Então, você apartar a mãe do filho durante os primeiros anos de vida, naquela primeira infância, principalmente, é muito difícil para a criança. A criança acaba cumprindo uma pena que não é dela, né? Ela acaba sendo vitimizada por esse ato impensado da mãe de cometer o crime. Então, na realidade, é uma decisão polêmica, mas ela põe na balança, né, o interesse da sociedade em ver aquela pessoa que praticou o crime presa durante o processo, já antecipando essa prisão, e o interesse da criança de ter o contato com a sua mãe, que pode não ser, talvez, uma pessoa aí, exemplar na comunidade, que praticou um crime ou está sendo processada por esse crime, mas é sua mãe. E nessa figura de mãe, ela pode ser muito importante para o filho. E essa população carcerária feminina vem crescendo a cada ano em todo o país. As mulheres têm se tornado mais numerosas entre as pessoas detidas. Segundo o último levantamento nacional de informações penitenciárias, o aumento de presas nas unidades prisionais chegou a 680% nos últimos 16 anos. E para continuar esse debate, a gente recebe mais uma vez aqui no estúdio do Band Cidade o advogado Luiz Eduardo Moura. Muito boa noite, obrigada mais uma vez pela participação do senhor. Bom, como a gente viu na reportagem ali, duas opiniões muito parecidas, né? Uma decisão justificável, mas ao mesmo tempo bastante polêmica. O senhor, como advogado, como é que o senhor avalia essa decisão? É mais uma, talvez, aí para deixar alguma brecha? Eu vejo essa decisão do Supremo como um reparo das crianças que precisam da mãe, né? Essa decisão, ela veio querendo pacificar o entendimento perante os juízes de primeiro grau e segundo grau, porque o Supremo entendia que como os presídios, eles não têm condições, ele queria pacificar o entendimento. Essa decisão, ela traz um pouco de polêmica, porque ela se aplica às mães grávidas, às pessoas também que têm filhos deficientes, até maior amplitude, às menores também, que estão também em casas de internação, também, né? Também se aplica esse caso, que foram mãe e tenham filhos. A grande preocupação, porque eles usam o fundamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, nós temos aí diversos casos em que pessoas poderão engravidar com a intenção de sair da sua custódia. E como ficarão esses brasileirinhos ou brasileirinhas que irão nascer, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Outro aspecto também, existe alguns casos, que são raros, mas existem, mães que utilizam os menores, os filhos menores, para traficar droga, para entregar a droga. Justamente isso, doutor. A gente vê que essa decisão tem todo um respeito com a criança, né? Mas tem um lado da criminalidade, né? O senhor acredita que os criminosos podem até usar esse artifício para aumentar a criminalidade, para usar as mulheres grávidas em ações criminosas, já que elas vão ter esse recurso? O crime organizado no país, infelizmente, é muito bem organizado mesmo, né? E eles utilizam sempre essas pessoas. Não descarta a possibilidade de serem utilizadas. Como já acontece com os adolescentes, né, que a gente vê. É com os adolescentes. Mas agora, ele tendo mais uma válvula que ele pode pegar e trazer uma pessoa grávida para traficar o entorpecente e falar, não, se for presa, você sai, né? Agora, é bom a gente salientar também, porque a juíza pode condená-la em primeira instância e mantê-la solta, ou seja, até o trânsito julgado da decisão.
Tá? Uma questão dessa pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Pode-se durar 8, 10 anos um processo desse. Né? Então, é outro aspecto que nós temos também que ponderar. E, por outro lado, doutor, isso também revela a falta de investimentos dentro do próprio sistema carcerário, porque, de repente, elas vão cumprir pena domiciliar pela falta de uma estrutura dentro das penitenciárias. Na realidade, hoje, somente 30% são penitenciárias femininas no país. Tá? Hoje, somente 5% delas possuem creches, né? Ou até lugares adequados para que a mãe permaneça junto com a criança, até amamentando. Que, nesse caso, o quarto com o dormitório, né, só são 15%. A falta de estrutura no país, do regime penitenciário, é muito grande. Por isso que existem diversos juristas que defendem até a privatização dos presídios no país. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Aí é um discurso para a gente continuar seguindo. Tá. Boa noite. Boa noite. E depois do intervalo, os detalhes da previsão do tempo para amanhã em São José dos Campos. A terça-feira foi de muito trabalho para a Defesa Civil após o temporal de ontem, que derrubou pelo menos 100 árvores na cidade. A maioria das ocorrências foi na Zona Sul. E ainda a Câmara Municipal de São José dos Campos analisa projeto que autoriza a entrada de animais nos hospitais da cidade. A ideia é que os bichinhos possam auxiliar na evolução do tratamento dos pacientes. Hora certa para você, 7h01. A gente está de volta em instantes.